Agora 2h44, de volta com o Estúdio CBN desta segunda. Trânsito tranquilo aqui na região, né, Guarizo? A gente trouxe agora há pouco aí as informações com o Flávio Botelho. É uma segunda de véspera de feriado prolongado. Quem tinha que viajar já foi, né, essa altura. Para o feriado, Para o feriado, Mas, porém, entretanto, todavia, como são férias escolares, né? O pessoal planeja aquele pacote, né? Vai pra praia, pra um hotel, né? Então... Pois é, o trânsito que fica mais tranquilo normalmente nas cidades, né, por conta aí das férias, fica mais intenso nas rodovias. Só nas que são administradas pela Via Ápia, concessionária aqui da região, mais de 5 milhões de veículos devem circular ao longo das férias escolares. E aí, com esse aumento do fluxo, é importante aí mais atenção, né, algumas dicas aí de segurança, inclusive, para os condutores, para garantir uma viagem mais tranquila e mais segura também. Sobre isso, a gente conversa agora com o Márcio Paixão, ele que é coordenador de operações da Via Ápia. Márcio, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, Márcio, o movimento então esperado aí ao longo das férias é mais intenso em rodovias aqui da região, isso considerando aí as que são administradas pela Via Colinas, principalmente, né, aqui na região do interior paulista. Quais são as principais dicas, né, orientações que vocês dão para esse período? A gente sabe, claro, que tem que ter um planejamento, né, para viajar, mas tem outras dicas importantes também, né? Com certeza. Normalmente a gente fala que parece chover no molhado algumas dicas, mas são extremamente importantes quando a gente fala de trânsito rodoviário. Então é sempre bom lembrar a questão da manutenção nos veículos, né? A gente sempre reforça com os nossos clientes na rodovia para que façam uma revisão no veículo, né? Verifiquem a condição aí, o nível do óleo, a condição dos pneus, o funcionamento da iluminação do veículo, extremamente importante. Então, é necessário esse tipo de manutenção no veículo antes de viajar, antes de pegar uma rodovia. Isso é extremamente importante aí quando a gente fala de tráfego rodoviário. Márcio, já que a gente está falando também de férias escolares, né? Eu sou de uma geração que juntava 5, 6 crianças num carro, 2 iam no porta-mala, ninguém usava cinto de segurança. Vamos falar também da questão dos cintos e, principalmente com criança pequena, das cadeirinhas, né? Porque além de ser obrigatório, é muito seguro, né? Com certeza, eu também sou dessa geração, já viajei na porta-mala de uma Santana quanto no Paraná, então é uma outra época. Hoje os nossos veículos, né, eles têm uma tecnologia embarcada aí de grande segurança, só que precisa ser usado. Então, a gente, no caso de criança, precisa usar a cadeirinha. Então, para menores, para os bebês até 1 ano, tem que estar ali no chamado Moisés, afivelada, o cinto de segurança, no banco traseiro. Crianças de 1 a 4 anos, elas podem já utilizar a chamada cadeirinha. Então, também aí afivelado no cinto de 3 pontos. De 4 a 7 anos, elas já podem usar aí o assento elevado. A partir dos 7 anos, até os 12, 13 anos, sempre no banco traseiro, sempre com o cinto de segurança. É essencial a gente reforçar isso, porque o cinto de segurança salva vidas e é extremamente necessário aí a utilização, principalmente pelas crianças e os passageiros do banco traseiro. Agora, quando a gente fala do planejamento da viagem, né, todo mundo sabe que tem que planejar e tem que se programar, né, para conseguir pegar a estrada, mas o que o motorista aí tem que levar em consideração para esse planejamento? Antes de tudo, né, fazer aí o planejamento da sua rota, fazer uma rota aí que seja mais tranquila, evitar os horários de pico. Quando a gente fala de férias, os horários de pico são normalmente nos horários de entrada das empresas, então a gente sempre considera aí entre as 6 às 10 da manhã, é um horário de maior movimento nas rodovias. No período da tarde também leva-se em consideração o horário de saída das empresas, evitar aí pegar o trânsito no período da tarde entre as 16 e 19 horas, fazer um planejamento da sua rota, conhecer a rodovia que está, no caso aí da concessionária Via Ápia, a nossa rodovia totalmente sinalizada, com placas identificando o nome da rodovia, com telefones de emergência a cada 1 quilômetro.
mas é importante que, no caso de precisar de ajuda da concessionária, o nosso cliente saiba onde está. Então, esse planejamento de quais rodovias ele vai passar para chegar no seu destino é importante. Então, ele precisa saber onde ele está para que ele possa pedir ajuda caso necessite. Então, é um planejamento que nós indicamos aí para todos os nossos clientes nas rodovias para que possa fazer uma viagem segura e tranquila e, se precisar da nossa ajuda, saber aí onde está. Então, é importante traçar essa rota antes de viajar. Quem viaja com criança também, Márcio, tem cuidados redobrados, principalmente com limites de velocidade, né? E a gente sabe também que, infelizmente, tem motorista que não está muito preocupado nas estradas com os outros motoristas, né? São aqueles que ficam grudando, principalmente se está na esquerda, né? Que querem costurar sem o uso da seta. Para quem está com criança, você recomenda, claro, sempre a velocidade limite da rodovia, mas na pista da direita ou por causa dos caminhões isso pode complicar um pouco? Qual é essa dica que você pode passar, Márcio? A gente sempre orienta os motoristas a utilizarem a faixa da esquerda somente para ultrapassagem. Então, de preferência, trafegar aí na faixa da direita e respeitar os limites de velocidade da rodovia. Qual a orientação que a gente passa? Estar atento ao trânsito, né? A gente costuma dizer, eu sou de um tempo também, a gente falando do passado aí, né? Que a gente entrava nos ônibus e estava lá uma placa, nunca fale com o motorista. Então, é uma dica importante. O motorista tem que estar focado 100% no trânsito, 100% na direção, para que ele possa ter um tempo de reação caso ele veja um tráfego mais lento, ou ele veja um acidente, ele possa ter um tempo de reação, possa frear ou possa desviar. Então, essa atenção do motorista tem que ser constante. A gente sabe que quando tem criança, eu tenho os meus filhos também, sei muito bem disso, às vezes as crianças ficam irritadas dentro do veículo, às vezes rola até uma briguinha lá dentro. Mas isso não pode atrapalhar a direção, né? O motorista não pode querer interferir nessa situação dentro do veículo, porque ele tem que estar focado. No caso de criança, o ideal é você trafegar sempre na faixa da direita, usar a faixa da esquerda somente para ultrapassagem. Mas a faixa da esquerda tem os veículos pesados. A orientação é mantenha a distância segura para que você tenha tempo de reação. Então, mesmo você estando na faixa da direita, junto a veículos pesados, se você manter uma distância segura, com certeza você fará uma boa viagem. Agora, Márcio, falando também dessa importância do motorista estar focado, né, concentrado ali durante a viagem. Também é importante planejar, dependendo aí da duração da viagem, paradas para descanso, né? Exatamente. Essas paradas são importantes. A gente sempre orienta nunca parar no acostamento. O acostamento é uma faixa de rolagem. Então, a orientação é nunca parar no acostamento, a menos que o veículo não tenha condições de tráfego. Sentiu cansaço, sentiu aí um estresse durante a viagem, procura uma base da concessionária, procura uma base da Polícia Rodoviária, um posto de combustível, para, descansa, vai ao banheiro, lava o rosto. Se tiver com muito sono, eventualmente pode até dormir um pouco dentro do veículo, mas sempre numa área de segurança, sempre numa área afastada da rodovia, para evitar aí qualquer tipo de acidente com o veículo parado. E sobre planejamento também, né? Vai passar por uma rodovia que não conhece, às vezes vai fazer um tipo de viagem de férias. É fácil hoje para o motorista se planejar, porque, por exemplo, né, você tem criança, vai querer parar para ir ao banheiro, né? Para não fazer essa parada fora do local, como você acabou de dizer, Márcio. Então, hoje tem como se informar onde tem posto, onde tem locais aí que, às vezes, até de atendimento da própria concessionária, que o motorista possa fazer uma parada. Sim, inclusive no site da Via Ápia consta lá a localização de todas as nossas bases operacionais, que tem banheiro, tem fraldário, tem água, tem uma área de descanso para o nosso cliente. Então, essa informação é completamente acessível no site da concessionária, então é possível fazer esse planejamento, ver os pontos de parada, os postos de combustível ao longo do seu trajeto, para que você possa se programar e nunca parar no acostamento. A gente, infelizmente, vê, a gente sabe que criança, às vezes, é imprevisível também, né? Mas
caso ocorra a necessidade de parada, sempre procurar uma base da concessionária, uma base da Polícia Militar Rodoviária ou um posto de combustível. Nunca parar no acostamento. E esse planejamento pode e deve ser feito antes da viagem. No imprevisto, procura aí uma área de refúgio, que a gente chama, adentrar em um canteiro lateral quando possível, para que não fique nunca no acostamento ao veículo. Agora, a gente tem uma previsão aí de aumento considerável, né, de fluxo nas rodovias aqui do interior nessas férias, falando só das que são administradas pela Via Colinas, aumento de 4,5% na comparação com meses em que não há férias, né? Mais de 3.800.000 veículos devem passar por essas rodovias, e nas que são administradas aí pela Via Nascentes, aumento de 6%, com mais de 1,4 milhão aí de veículos, então, passando por essas rodovias. Ou seja, é um fluxo considerável que se soma já àquele fluxo do cotidiano, né, Márcio? Então, por isso é importante aí planejar também o tempo de percurso, não ir com pressa, né? Porque a pressa, já diria o ditado, é inimiga da perfeição, né? Boa. É isso mesmo, Tyler. É importante o cliente que não está acostumado com rodovia, muitas vezes as pessoas são acostumadas com o tráfego urbano e durante as férias acabam aí pegando a rodovia para deslocamentos maiores. Então é importante ter a empatia dos dois lados, né? Tanto o motorista acostumado com o tráfego rodoviário, como o motorista que não está acostumado. Então é importante essa conduta dos motoristas em um respeitar o outro. Então, quando há um respeito mútuo ali no trânsito, com certeza a gente evita aí maiores problemas. A grande dificuldade hoje é quando o motorista, ele acostumado com o tráfego urbano, ele sai para a rodovia e acaba aí não tendo aí um conhecimento, né, de como fazer uma ultrapassagem com segurança, de manter a distância segura, enfim, acaba aí se envolvendo em acidente e acaba prejudicando o trânsito ainda mais, né? Muito bem, agradeço então ao Márcio Paixão, ele que é coordenador de operações das concessionárias da Via Ápia. Só nessas rodovias, 5 milhões de veículos devem passar nesse período aí de férias escolares. Márcio, muito obrigada mais uma vez, uma ótima tarde e bom trabalho para você. Obrigado, ótima tarde a todos. Obrigado, Márcio. 2h57, intervalo.